Então vamos lá. Planejar e organizar. Primeira fase do ciclo externo. Bom, gente, falei aqui para vocês, né, que o processo ele tem planejamento, organização, executar, tanto o diário quanto o semanal, prestar avaliação e revisar o projeto. A fase de planejar e organizar, inicialmente nós precisamos fazer o quê? Primeiro, definir a sua meta e as suas submetas. Vamos lá, gente. Se você quer passar no vestibular, você tem que definir o seu curso. Qual curso você quer fazer? Né? Isso é importante para a sua vida. No caso de concurso, é mais ainda, porque isso vai influenciar em que matéria você vai estudar. Então, se você vai definir a sua meta, você tem que saber se eu quero passar na Polícia Federal. Bom, se a Polícia Federal é a sua meta, você tem que levantar os editais anteriores e estudar as matérias daquele concurso. E o que a gente chama de submeta? Submeta é aquele concurso que você pode fazer intermediariamente. Então, se eu planejo fazer a Polícia Federal, eu podia fazer a Polícia Civil, eu podia fazer a Polícia Militar, quer dizer, todos aqueles concursos que podem ter as matérias parecidas, estão ali próximas. Porque dentro do processo de estudo, que eu entendo que isso vai demorar um tempo, para que eu consiga chegar lá no concurso da Polícia Federal, eu posso já ir tentando uns concursos parecidos, que vai me estimulando, vai me ajudando a exercitar principalmente as provas, né? Porque assim, o conteúdo e tal, a gente está ali estudando e fazendo exercício, está exercitando diariamente. Mas para fazer uma prova é um processo complicado, que você tem que passar por ele para você aprender com isso. Então, fazer a prova é importante. Então, tenha concursos também intermediários, tá? Que eu estou chamando aqui de submetas, ok? Levante os editais anteriores, né? Tanto das metas quanto das submetas, para você justamente conseguir organizar o conteúdo a ser estudado, né? Então, você pode mesclar os dois, né? Você tem o conteúdo principal, mas você também tem aqueles intermediários que vão entrar ali. Às vezes, por exemplo, a Polícia Federal pode não ter o conteúdo do regimento interno da Polícia Civil. Com certeza não tem. Então, não sei se vai ter regimento interno, mas ok. Estou dando um exemplo, ou sei lá, um conteúdo do DF, que não se encaixa na Polícia Federal, mas encaixa na Polícia DF, ou na Polícia Militar do DF, alguma coisa assim. Então, levante os editais, tá? Isso é importante. Conheça as regras do jogo. O que é isso? É ler o edital, gente. Precisa ler o edital. Você precisa conhecer a regra do jogo que você vai participar. Você precisa conhecer todas as partes ali, e aí tem gente que tem muita preguiça. Já deixa, por exemplo, o cursinho definir qual é o material a ser estudado e só segue o cursinho, não lê o edital. Então, às vezes, tem uma regra de pontuação específica de, pontuação para pós-graduação. Pô, se tem uma pontuação para pós-graduação, certamente, se você não tiver a pós-graduação, você vai cair de posição. Então, será que não vale a pena pensar em fazer uma pós-graduação? Para já no concurso lá na frente você já ter essa pós-graduação, ou uma certificação específica, não sei, e depende do edital. Você tem que ler o edital, você tem que entender o edital, tá? E a questão da regra do jogo não é simples com relação à pontuação. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso que tem uma discursiva. Tem gente que por padrão acha que discursiva é uma redação, mas no concurso do Tesouro Nacional, por exemplo, era uma redação e 3 questões discursivas. Não era só uma redação. Olha só. Entenda. Você tem que entender que isso vai acontecer. Então, não só isso, mas qual o mínimo que eu tenho que fazer para passar? Será que uma matéria, por exemplo, tem um peso maior que a outra? Então, será que vale a pena estudar mais para aquela do que para a outra?
O que eu tenho facilidade e o que eu não tenho? Então, será que aquilo que eu tenho dificuldade vai ter peso 2? Da que eu tenho facilidade em peso 1 só? Essa análise vai ter que ser feita se você conhecer a regra. Então você tem que conhecer essa regra. Eu vou mostrar mais à frente uma planilha que vai ajudar vocês, que vocês vão baixar já já para vocês preencherem essas informações, tá? Fazer uma autoavaliação conforme a regra do jogo. Você precisa fazer essa autoavaliação, tá? Baseada na regra do jogo, nas matérias, eu falei na pontuação lá da pós-graduação, tudo que está escrito lá na regra do jogo, você tem que se avaliar quanto a isso. O que eu posso fazer para ganhar mais pontos? Eu tenho que ter tantas horas de curso tal que eu ganho ponto. Porra, corre atrás. Faz isso. Faça uma autoavaliação quanto ao seu nível de conhecimento geral. Então, assim, com relação às matérias, o que eu sei bem, o que eu não sei, o que eu não sei nada, o que eu tenho uma grande dificuldade, o que eu reprovo sempre. Você tem que ter essa autoavaliação para justamente influenciar no seu planejamento, tá? Faça uma autoavaliação pessoal. Isso é importante. Então, eu vou fazer uma autoavaliação agora do meu ser, né? Entenda como você é. Entenda como você se cansa fácil, quando você sente sono, se eu preciso ou não preciso tomar café, se eu preciso de estimulante, não preciso. Tá? Eu sou contra isso, tá? Drogas principalmente. Drogas que eu digo assim, remédio para ficar acordado. Eu não curto muito isso, mas eu não gosto nem de discutir esse tipo de coisa. Mas o que é mais necessário é você se conhecer. Então, vou mostrar a planilha já já. Então, faça uma autoavaliação de como você é, para você saber o que você pode fazer para melhorar. Defina uma estratégia conforme a regra do jogo. Aí que tá. A regra está lá. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha estratégia para estudar? É o planejamento. Fazer o planejamento conforme a regra. Então, vou tirar essa certificação aqui que eu ainda não tenho. Aqui eu vou dar mais foco nessa matéria aqui porque eu tenho grande dificuldade nela para melhorar. Nessa aqui eu já tenho mais facilidade. Eu vou só ler o resumo que já resolve. É esse o planejamento que você tem que fazer. Defina uma estratégia para corrigir as suas falhas e dificuldades e execute-as. Isso é de extrema importância. Você não só vai planejar, como você vai seguir o plano. Cara, se você é uma pessoa que tem uma certa agonia ou ansiedade, cara, procura resolver essa questão da ansiedade. Como é que você faz? Eu não sei, tá? Veja que eu não estou aqui para solucionar seus problemas. Eu estou aqui para tentar ajudar você a identificar os problemas e você vai buscar uma solução. Então vai no médico. Ou vai no farmacêutico. No caso de uma coisa simples, vai no farmacêutico e fala assim, eu tenho muita ansiedade. Eu fico nervoso demais. O que eu faço para me acalmar? Sem que eu precise me drogar, tá? Um maracujá antes de dormir. Cara, você precisa entender o que você pode fazer para que esse tipo de sentimento que você tem não te atrapalhe, tá? Levante os materiais de estudo. E aí tem um ponto bem importante aqui que muita gente deixa passar. Gente, material de estudo acho que é uma das coisas mais importantes que existe, porque olha só, imagina que você vai estudar 2 anos, imagina se você estuda com material que não é confiável. De que adianta? Você está perdendo o seu tempo estudando. Mas eu tenho que gastar dinheiro para comprar. Gaste e guarde o material. Porque os concursos são muito próximos, né? As matérias são muito próximas uma das outras, são idênticas às vezes, né? Português, matemática, constituição, administrativo. Use material confiável. Eu não sei recomendar isso para você. Qual é o material recomendável? Tá? Existem muitos. Então, existem muitos dos bons e existem muitos dos horríveis. Então, não deixe
de investir no material confiável, tá? Isso é o que faz diferença, para você não perder seu tempo estudando uma coisa que está incorreta. Imagina, você estuda uma coisa incorreta, você perde seu tempo, você perdeu seu concurso, você perdeu 2 anos de sofrimento, tá? Não deixe de investir em algo confiável, tá bom? Avalie o seu ambiente de estudo. Gente, vamos lá. O que adianta você sentar num ambiente de estudar, que estudar não é uma coisa prazerosa, tá? Não é. Ela não é prazerosa. Ela pode até não ser um incômodo para você, mas não chega a ser um prazer, tá? Mas você está num ambiente onde você tem que se esforçar ali, você está cansado, tem que estudar, mas num ambiente completamente inadequado. Uma luz ruim, uma mesa que você fica sentado desconfortavelmente, você não tem tudo que você precisa, sei lá, às vezes você precisa de um computador para te ajudar, ou você precisa de uma caneta, de um lápis, de um papel, de uma borracha, de um lápis mesmo, né? De uma borracha, de um apontador, de um lixo, de um headphone, seja o que for. Você precisa ter um olhar nesse ambiente para que ele seja o mais agradável possível, o mais confortável possível. Então, se tem uma TV ali barulhenta, poxa, ou você fique distante dela ou pede para baixar, ou você coloque algo no seu ouvido para isolar o som, também é possível. O ambiente de estudo sempre tem que ser o mais agradável possível. Não esqueça isso. Se aquele lugar seu ali não é bom, procure um outro lugar. Será que dá para estudar numa biblioteca? Mas se você vai estudar tarde demais, bom, você pode fazer até assim, ó. Durante o dia eu vou para a biblioteca porque é muito barulhento onde eu fico, mas à noite que está tranquilo eu posso estudar em casa. Cara, veja quais são as alternativas. Quais são as alternativas possíveis, tá? Já coloco entre parênteses aqui. Uma coisa que tem a ver com o ambiente também. Não estude em grupo. Por favor, não estude em grupo. Não existe estudar em grupo, tá? Ah, mas eu estudo em grupo e eu gosto bastante. Espera aí. Estudar em grupo é assim. Quando eu vou estudar, eu vou ler alguma coisa para mim. Se tem alguém junto, como é que você faz? Você lê para os outros? Alguém lê para você? Como é que é isso? Ah, alguém me ensina. Opa, peraí. Então alguém está te ensinando. A pessoa está perdendo o tempo dela, né? E se você for o cara mais inteligente da turma, você vai ensinar para os outros e não vai estudar nada. Porque você vai repetir aquilo que você já sabe. Então você não está estudando, pô. Entende o que eu estou falando? Você pode até fazer, assim, vamos supor que você não esteja aprendendo nada. Vamos supor que você seja aquela pessoa que você está junto do cara que sabe mais. Ele vai te ensinar. Então, olha só, você está numa postura de ser aluno. Lembra disso? Não de ser estudante. Então, você não está estudando. Você está sendo aluno. Estudar você vai ter que fazer sozinho. É você e o livro. Então, beleza. Faça, então, quando você estuda, né? Vou botar entre aspas. Quando você estuda em grupo, você está sendo aluno em grupo. Então, você está sendo aluno. E aí, sendo aluno, você escuta o que a pessoa tem para dizer. Agora, ela também tem que entender que ela está sendo professor. Ela não está estudando em grupo. Entende o que eu quero dizer? Não existe essa história de estudar em grupo. Tá? Eu digo isso porque tem gente que acha que está estudando e não está. Simplesmente não está. Tá? Próximo passo. Gerencie o seu tempo. E aí, o gerenciar o tempo a gente já conversou, que é a questão de como eu posso administrar o meu tempo para conseguir estudar alguma coisa. E o planejamento, e aqui a gente está falando de planejamento, é onde eu vou dizer quais são os horários que eu tenho para estudar. Será que eu tenho que acordar mais cedo antes de trabalhar para poder estudar? Será que eu consigo estudar no almoço? Será que eu consigo estudar até durante o expediente? Não foi eu que falei não, hein? Será que quando eu saio de lá do trabalho, será que vale a pena vir para casa para estudar ou eu posso começar a estudar lá? Eu fico lá e estudo. Ou eu posso ir para outro lugar mais próximo? Será que eu posso andar de ônibus ou de metrô estudando?
Ou se não dá para estudar um livro, será que eu posso ler o meu resumo? Porque eu vou falar mais à frente para vocês que o resumo ele é um cara incrível, porque eu tiro todo o conteúdo dos livros e jogo no resumo. E o resumo ele me traz um material, o conteúdo muito mais rápido para relembrar as coisas, para estudar. Então, é algo que pode ser feito também. Mas quando a gente fala de estudo, normalmente a gente está falando de um material que ainda está nos livros. Só depois de algum tempo, sei lá, depois de 1 ou 2 concursos, o material do resumo já está tão consolidado que você não precisa nem mais de estudar livro, você estuda só o resumo. Tá? A gente vai chegar lá quando a gente for falar do estudo. Mas o gerenciar seu tempo, você tem que gerenciar de uma forma onde eu tenho tempo para estudar e onde eu tenho tempo para dormir. Porque dormir é um dos passos importantes. E eu digo para você, no mínimo 6 horas, tá, gente? Não durma menos. Porque você tem que dar tempo para o seu corpo descansar mentalmente para armazenar informação. Estuda, dorme 4 horas, o processo de armazenamento da informação não deu tempo de fazer, porque você não dormiu o suficiente. Então você vai estar mentalmente cansado, a informação não foi armazenada, você perdeu todo o seu tempo, todo o seu estudo. Tá? Gerencie bem esse tempo. Esse momento você pode também, inclusive, planejar a sua prova. Tá? Eu vou falar mais à frente, mas de qualquer forma é bom lembrar que no edital já vem escrito quais são as provas, quantidade de questões de cada uma das matérias. Então você pode simplesmente já organizar naquele tempo, né, que ele diz lá, tem 4 horas para fazer a prova. Dessas 4 horas eu tenho ainda a redação, mas eu tenho 60 questões para fazer. Então vamos lá. Será que eu faço a minha redação em 1 hora? Então eu tenho 3 horas para fazer 60 questões. Bom, se eu tenho 3 horas para fazer 60 questões, eu tenho 3 minutos por questão. Olha só, então eu posso ler a questão, reler, para responder em 3 minutos. Eu tenho muito tempo. Esses são os testes que você tem que fazer. E não só a questão do tempo para fazer, mas em que sequência eu faço? Será que eu faço aquela matéria que eu tenho mais facilidade no início ou eu faço no final, quando a cabeça já está mais quente e que eu já estou um pouco cansado? É algo a se pensar também, tá? Próximo, criar um cronograma de estudo. Então vamos lá. Identifiquei meu tempo, eu sei agora o que eu vou estudar, quanto tempo eu tenho, onde eu estou, em que ambiente de estudo, com que material. Agora eu vou dividir dentro do meu cronograma qual matéria que eu começo a estudar ou não. Tá? Eu distribuo no tempo. Beleza? Isso aqui ninguém faz, mas eu sugiro que vocês façam. Pega um tempinho do seu tempo e identifique os riscos que você tem e tenta reduzir no máximo. O que é isso? Vamos supor que você não estude em casa, que você estude, sei lá, numa biblioteca. Qual é o risco da biblioteca não abrir? Qual seria a alternativa para você estudar em outro lugar? Ou sei lá, eu estudo em casa. Qual é o risco, por exemplo, de vamos supor que eu chegue em casa às 7 e tenho tempo para estudar até às 10. Qual é o risco, por exemplo, do meu trabalho exigir que eu tenha que fazer hora extra todo dia? Se acontecer isso vai impactar diretamente no seu cronograma de estudo. Então, assim, comece a pensar quais são os riscos de tudo que você planejou que pode dar errado e defina uma alternativa. Talvez esse de mudança de planejamento ou de cronograma não seja assim tão fáceis de descobrir o que fazer, mas tenta pelo menos no cronograma dar aí um espaçozinho, né, para que você possa readequar em algum momento, justamente por causa dos riscos, porque mudança vai acontecer. Tem aquele ditado velho, né, que fala que, assim, que
merdas acontecem. Sim, merdas acontecem e vão ferrar seu planejamento. Tá? Então, planeje, mas esteja apto a fazer as mudanças quando necessário. Aí é o que eu coloquei no 14º item, se adapte às mudanças. Porque vai mudar. Vai mudar, sempre muda. Tá? Então você tem que estar apto a mudar. Não seja cabeça dura. Tá? Aconteceu comigo uma vez que eu tive esse tipo de problema de não conseguir estudar tudo. Sabe o que eu fiz? Na semana antes da prova, eu acho que foi 2 dias antes da prova, ou no dia anterior à prova, que não dava para estudar, eu peguei o tópico que estava faltando, se não me engano, era sobre deduplicação. A verdade é que eu nem lembro o que é isso. E eu fui no Wikipedia. Né? Wikipedia. Fui no Wikipedia e procurei lá o que é deduplicação. Aí ele falou, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Falei, eu preciso pelo menos saber o que é isso. Cara, você acredita que na prova exatamente o que era aquilo? Então, assim, foi uma sorte, né? Mas, assim, você tem que saber o que está no edital e você tem que pelo menos saber o que é aquilo. Você pode não ter, por isso, assim, sei lá, às vezes aquela técnica exige, sei lá, algumas classificações, alguma coisa assim, e eu não ia saber quais classificações eram. Mas, por sorte, caiu exatamente o que era. E foi muito legal, foi muito interessante. Mas veja, você tem que se adaptar. Eu percebi que não dava mais tempo, eu vi que eu tinha que aquilo que eu não conseguiria pegar, que são os assuntos muito específicos, eu tive que procurar de uma maneira genérica. Tá? Era uma submeta que eu queria fazer e acabei fazendo.